Graça e paz, amados. Boa terça-feira. Prossigamos ouvindo as parábolas de Jesus. Hoje, a palavra que cura fala sobre duas parábolas. O crescimento da semente, que está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 29, e o joio no meio do trigo. Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Amados, quando plantamos as sementes, algo divino acontece. A sua germinação, o crescimento, até que dê frutos. Ficamos maravilhados e reconhecemos o poder do Criador. E dentro de cada fruto, na maior parte, existem várias sementes. Jesus, nesta parábola, comparou este crescimento ao reino dos céus. Amados, a semente das boas novas do Evangelho e as verdades das Escrituras tem sido semeado desde o Antigo Testamento. E apesar das perseguições que a igreja e os fiéis têm enfrentado, as sementes têm caído em boa terra e os frutos de justiça têm se multiplicado. Ou seja, a palavra de Deus nunca volta vazia. A colheita final é a separação entre os justos e injustos e se dará no juízo final. Amados, a nossa semeadura tem sido observada por Deus. O nosso crescimento e os nossos frutos. O mesmo acontece quando é semeado o trigo. Sempre é encontrado o joio crescendo junto. Na parábola, Jesus contou que um homem semeou o trigo no seu campo e à noite veio o inimigo e semeou também o joio no campo deste homem. E o que aconteceu? O joio e o trigo cresceram juntos. E não se pode arrancar o joio, que é uma erva daninha, pelo risco do trigo ser arrancado também. Entenderam, amados? Eles crescem muito juntos e são parecidíssimos. Jesus explicou o porquê que nasce o joio com o trigo. Como assim, se o joio não foi semeado? E eu já vos falei que é o inimigo que chega e semeia o joio no campo em que foi semeado o trigo. Falando no campo espiritual, Jesus deu a explicação desta parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é este Filho do Homem? Jesus. O campo, este campo vasto, é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os que reconhecem Jesus como Salvador. O joio são os filhos do maligno, o nosso inimigo que semeia o joio. É o diabo. A ceifa, amados, é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Amados, o julgamento final não será somente uma separação dos justos e dos injustos, mas também uma separação da impiedade dos piedosos. Amados,
não duvidem. Jesus está voltando e não sabemos a hora da nossa morte. É necessário sermos a semente que dê bons frutos e o trigo. Eu sou a pastora Sandra Brito e oro por nós. Senhor, eu oro por nossas mentes, oro por nossos corações. Senhor, eu oro para que haja entendimento, para que haja uma compreensão que neste mundo existem a verdade e a mentira, Deus e o diabo. E que também haverá, na consumação dos séculos, uma condenação ou uma absolvição. Então, eu oro, Pai querido, que os amados entendam que isto não é uma história, que não é um conto. O que Jesus ensinou é uma realidade. Senhor, que haja compreensão dos amados, que o diabo não quer que nós sejamos boas sementes, que o diabo não quer que nós sejamos trigo, e ele sabe que o inferno foi preparado para ele e seus anjos caídos que o seguiram. O inferno não foi preparado para as pessoas. Não foi. Mas, devido à desobediência, que os amados entendam que as pessoas não estão crendo. O relato ali no tempo de Noé, quando ele anunciou que haveria um dilúvio, as pessoas não acreditaram, porque nunca havia chovido na terra. E aí Noé entrou na arca, ele e sua família. E as pessoas debochando, falando que ele era maluco, ficou por lado de fora. E chegou o dilúvio, chegou a chuva. Eles bateram na arca e não puderam entrar, e todos pereceram. Amados, em nome de Jesus, isto não é mentira, o que está relatado na palavra de Deus. Temos fatos, dos arqueólogos, de tudo, documentos, que o dilúvio foi real. E está sendo anunciado que Jesus vai voltar e que haverá um juízo. Tudo o que nós estamos fazendo está sendo escrito pelo anjo, e nós daremos contas das nossas boas e más obras. E que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Haverá um julgamento final. Amados, em nome de Jesus, eu estou orando. Estou orando por vossas mentes. E nós também não sabemos a hora da nossa partida. Que nós possamos crermos. Que nós possamos sermos boas sementes. Que nós possamos sermos os trigos. Para que, no final dos séculos, quando houver a ceifa que vai ser feita pelos anjos, a gente não seja nem a má semente, a semente contaminada, a semente do joio. É o que eu oro. Em nome de Jesus, amém. Eu sou a pastora Sandra Brito, graça e paz. Amados, compartilhem esta mensagem, se inscrevam no canal, curtam, coloque seus comentários, seus pedidos de orações, e que Deus nos abençoe abundantemente, grandemente. Amém.